João capítulo 8, o versículo 12 diz assim: De novo, Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. Tua palavra, ó Deus, que nos direciona. Tua palavra, Senhor, que vem aos nossos corações, nos dando um novo ânimo, nos dando, Senhor, o fortalecimento. Aonde não temos forças, o Senhor fortalece. Aonde perdemos, Senhor, o ânimo, o Senhor nos dá o bom ânimo. Aonde, Senhor, a alegria está se dissipando, o Senhor vem e coloca um novo cântico nos lábios. Fala à tua igreja, fala conosco. Usa teu servo, toca na minha saúde, Senhor. Toca, ó Deus, meu coração, na minha boca, na minha garganta. Enche-me de ti, do teu Espírito Santo. Ó Deus, dá a revelação, mostra, Senhor, aquilo que queres falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, que não venhamos ficar indiferentes, que possamos ouvir a tua palavra, os teus ensinamentos, os teus mandamentos, guardar e praticar, ó Deus. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Jesus, em tantos momentos, ele fala quem ele é. Em determinada situação, ele pergunta para os seus discípulos, louvamos aqui nessa noite: quem diz o povo quem eu sou? Aí os discípulos respondem: olha, uns dizem que é um dos profetas, João Batista, outros dizem, mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, tomado ali pela revelação do Espírito: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: bem-aventurado és, porque não foi carne, não foi, mas pelo Espírito foi revelado. E sobre esta pedra, Pedro, tu és Petros, pequena pedra, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, essa revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele é a rocha. Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas. Jesus afirmou tantas pontos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que aqui Jesus está dizendo, Jesus responde para eles: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. O mundo que andava em trevas viu grande luz. Jesus veio ao mundo. E não há como ter essa mistura, ou é luz ou é trevas. Nós temos tantos exemplos, tantas passagens na Bíblia sobre luz ou trevas. Por exemplo, Pedro, em Atos capítulo 15, estava preso, e naquela cela, naquela prisão, quando Deus manda o anjo para libertar Pedro, primeira coisa que o autor registra, que ficou iluminado aquele lugar. Por quê? Porque quem está em Cristo não ficará em trevas. Quem está em Cristo, aonde você estiver, ainda que esteja em um momento duro, difícil, de vale, de dificuldade, de prisão, no momento certo Deus vai enviar um anjo e vai livrar da prisão, vai fazer com que as trevas sejam dissipadas e a luz venha a resplandecer. Por quê? Porque Jesus é a luz. Jesus, ele afirma: eu sou a luz do mundo. O mundo representa muitos perigos. Vemos isso na Bíblia. Vemos Jesus ensinando isso: o mundo jaz do maligno. Nós vemos Jesus ensinando que do que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Nós vemos a Bíblia ensinando, por exemplo, Tiago capítulo 4, versículo 4, quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O mundo pode ser usado como tentativa de pecado. Por exemplo, Jesus no deserto, é levado pelo Espírito ao deserto. Aí o diabo, o tentador, coloca num lugar alto, mostra as riquezas desse mundo, mostra: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E muitos têm
se entregado ao mundo. Aí Jesus fala: não, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Então precisamos ter um cuidado com o que o mundo oferece. Só que o mundo, ainda que venha oferecer caminhos inicialmente atraentes, né, que tem aquele engodo, aquele atrativo, que parecem ser caminhos bons, há caminhos que ao homem, como diz Provérbios, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Então os caminhos do mundo são trevas, e o que nós vemos muito Jesus nos ensinando isso. Qual caminho temos escolhido? Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. E eu pergunto nessa noite: o que temos seguido? Temos seguido a Cristo ou temos seguido os caminhos do mundo? Aí muitos que seguem a Cristo começam a olhar o ímpio, começam a olhar a prosperidade do ímpio. Aconteceu com o salmista, quase resvalou os pés, que ele começa a pensar: olha, o ímpio que, né, prospera, não ama a Deus, não adora a Deus, não acredita em Deus e tem as mesmas coisas que eu passo, as dificuldades, mas eles também muitas vezes têm os que eu não tenho, e o salmista quase se desvia. Qual caminho nós temos seguido? Cuidado, porque o mundo oferece uma falsa alegria, uma alegria passageira. Agora, o caminho que Cristo oferece é eterno, é alegria, é salvação, é o nome escrito no livro da vida. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então Ele está cuidando de você, ainda que as trevas estejam tentando te cercar, ainda que você esteja andando, né, com dor, com luta, com dificuldade, aflito. Olha para o alto, olha para o autor e consumador da tua fé, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Então lembra, as coisas estão ficando escuras, não temas, porque Jesus é a luz do mundo e você fez a escolha certa, você segue a Ele. Quem me segue não andará nas trevas. Só que seguir Jesus não é algo simples, é lindo, é bênção, é maravilhoso, mas seguir Jesus não é boca para fora, e Deus sabe quem verdadeiramente segue a Ele. Deus sabe, Deus conhece o coração, as escolhas. Jesus falou, né, para tantas pessoas ali: olha, vocês ai de vós, né, hipócritas, vocês rasgam as vestes e não rasgam o coração. Seguir a Cristo não é um rótulo de uma igreja, não é uma camisa que você veste, um tipo de roupa, um uniforme, não é. Seguir a Cristo é algo muito profundo. É você amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. Amar a Deus com tudo que você é. Jesus nos ensina. Sabe quem é o verdadeiro seguidor de Cristo? É aquele que Jesus ensina assim: quer vir após mim, quer me seguir, negue-se a si mesmo. Muitos falam que seguem a Cristo, até cantam, louvam, ouvem uma palavra, mas não negam a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Estar aqui nessa noite, você está negando, né? Quantas coisas você está abrindo mão, né, de um descanso, de tantas atividades. É negar a si mesmo, é ter aquela noite de oração, é ter, né, amar a Deus, é negar, é deixar com que as suas vontades fiquem em segundo plano e as vontades de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, fique em primeiro plano, prioridade, Deus à frente, Deus em primeiro lugar de todas as áreas da sua vida. Então nós vemos aqui: aquele que me segue, tome esse posicionamento de seguir Jesus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua bênção e me siga. Não, tome a sua cruz e me siga. Claro, é bênção seguir a Cristo,
tem bênção, tem vitória, tem milagre, tem cura, tem libertação, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, e aonde Ele está, onde você está adorando e seguindo, as trevas são dissipadas. Mas tem que seguir a Cristo. Pelo contrário, aquele que não me segue terá a luz da vida. Aquele que me segue terá a luz da vida. Ou seja, ao contrário do mundo, que tem uma luz fraca do mundo, aquele que segue a Cristo não anda nas trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. E quando Jesus fala de vida, claro, a nossa caminhada aqui, vida, biológica, vida, o fôlego de vida, aonde você colocar a planta dos teus pés, enquanto você tiver vida, Deus está te abençoando, sim, Deus está cuidando de tudo, de cada detalhe. Deus é onisciente, Deus conhece nosso levantar e o nosso sentar. Lembra do Salmo 139? Ainda, Deus conhece nosso pensamento. Deus, Ele fala de longe, penetra nos nossos pensamentos. Deus conhece a nossa palavra antes que chegue à boca. Salmo 139. Deus é onisciente. Deus, Ele conhece tudo. Então aqui Jesus, Ele está dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, tem a luz da vida, salvação, nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É algo além desse mundo. Paulo, ele diz, olha, morrer para mim é lucro, viver é Cristo. Por quê? Nós não podemos ficar presos, enraigados, não podemos colocar a nossa esperança nas coisas desse mundo. Tudo aqui é passageiro, a vida é como neblina, Tiago fala, a vida é como um pensamento, Moisés fala, Salmo 90, e tantas outras passagens. E as pessoas ficam colocando a esperança nas coisas desse mundo, mas a nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra, que nos concede vida eterna. Jesus nos diz: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar lugar, se não fosse assim eu teria dito. E aqui em João capítulo 3, só voltar algumas páginas, o versículo 16, que é o versículo, muitos chamam de versículo áureo da Bíblia, João 3,16 em diante. Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que não acaba aqui. Esse versículo, ele traz uma maneira resumida do plano de Deus para a nossa salvação. Deus amou o mundo, ainda que o mundo represente, jaz do maligno, represente perigo, represente tentação, tantas coisas, mas Deus amou, Deus ama a todos. O desejo de Deus é que todos se salvem. Porém, a salvação, ele diz aqui, Deus deu Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê, quem crê em Cristo não vai perecer, morte eterna, porém terá a vida eterna. Ou seja, os caminhos do mundo de trevas levam para a morte eterna. Os caminhos de luz em Cristo, caminho certo, ainda que estreito. Jesus ensina 2 caminhos. Largo é o caminho que leva para a perdição, larga é a porta e muitos passam por ele. Mas o caminho que leva ao céu é estreito, é caminho de renúncia, é caminho de aperto, mas é o caminho que vai levar à vida eterna. É o caminho que vai tirar das trevas e colocar na luz, na vida eterna. Só que o versículo 17, após Jesus falar de morte eterna, não perecer, mas ter a vida eterna, Jesus continua dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o propósito da vinda de Jesus não é Jesus condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. O objetivo é salvação, não condenação, mas a escolha é pessoal.
Deus, ele cumpre o plano da salvação, dá a Jesus para a salvação. Todos pudessem abrir a mente, pudessem abrir o coração, poder falar: Senhor, eu creio em Ti, porque a salvação é somente em Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo Jesus. Paulo fala a Timóteo. Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro, ele declara: não importa, não há outro nome, importa o qual sejamos salvos. Não há outro nome. Lá em Filipenses, que fala do exemplo de Jesus quanto à humildade, diz que ele morreu, foi fiel ali à morte de cruz, mas é o nome que está acima de todo nome, e é o nome o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não é para condenação, ele veio para a salvação. Porém, quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê em Cristo Jesus. Então, aquele que não crê está no caminho de condenação. Só que aqui Jesus continua dizendo, versículo 19: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mais uma vez Jesus ensina: não há combinação entre luz e trevas. Jesus está dizendo: a luz veio ao mundo. Acabamos de ler em João 8, versículo 12, Jesus falando: eu sou a luz do mundo. E aqui Jesus fala: a luz veio ao mundo. Então, por que permanecer nas trevas? A sua vida espiritual não pode ficar em trevas. Você tem que estar num crescimento espiritual. Tem que ter um crescimento. Tem que ter um avanço. Não podemos ficar na nossa vida espiritual de uma maneira como um menino. Devemos crescer. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora que sou grande, sou homem, uso as coisas de homem. Seja homem de Deus, mulher de Deus. Não permita que a sua vida espiritual fique na direção das trevas. Pelo contrário, vai para a direção da luz. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele está dizendo isso aqui: obras. Quem, ele diz aqui, se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Você está na luz, você tem fé, você está em Cristo. Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Tinham apego, não queriam desapegar, não queriam deixar as obras ruins, aquelas que não agradam a Deus. Continuaram amando mais o mundo do que a Deus, preferiram as coisas das trevas do que a luz, do que a Deus. E a obra, ela é muito importante. Temos fé, mas se você tem fé genuína, verdadeira, você também tem obras. E cuidado, a Bíblia nos ensina, Jesus ensina, Salomão ensina, que as obras podem ser boas ou más. Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Salomão ensina em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Jesus ensina que a árvore, ou ela é boa ou ela é má, ou ela dá o bom fruto ou dá o fruto mau. Por isso que Jesus traz essa reflexão. Jesus diz: olha, a luz veio ao mundo, era para todos olharem, porque Deus amou o mundo, olharem para a luz, crerem em Cristo Jesus. Porém, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz. Como eu disse, não tem como haver mistura. Aquele que pratica o mal detesta a luz.
é uma escolha, é uma opção. Só que Jesus ele está falando: eu sou a luz do mundo. Aquele que está em Cristo Jesus não andará em trevas. Uma palavra dele, as trevas são dissipadas, a tempestade é dissipada e grande é a bonança. Lembra dos discípulos? Atravessando o mar, em direção a Gadara, vem uma tempestade, aí o barco quase afundando, e o mar é escuro, não tinha, os luzeiros que temos hoje, não tinha tecnologia que tem hoje, é muito escuro o mar, ainda mais com tempestade. E naquele momento de trevas, eles clamam a Jesus, aí Jesus vai, repreende o mar, repreende o vento, eles vão: mestre, não te importa que pereçamos? Deus se importa com você, Deus se importa conosco, e Ele não vai deixar você nas trevas. Basta você crer, basta você escolher, basta você se posicionar, colocar na direção certa, no caminho certo. E quando você não está nas trevas, quando você está em Cristo Jesus, que é a nossa luz, aquele que pratica o mal detesta a luz, não se aproxima da luz, mas quem pratica a verdade, diz o versículo 21, se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, são feitas em Deus. E quando você está em Cristo Jesus, as trevas se dissipam, e aí você começa a viver pelo Espírito, você começa a viver na direção de Deus, aí você começa a vivenciar experiências, aonde ninguém entende, você está entendendo, aonde ninguém está vendo, você está vendo pela fé, aonde ninguém tem resposta, você tem convicção da sua resposta: é Deus, é Cristo Jesus na minha vida, porque Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, a quem temerei? Salmo 27, Davi declara: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? Nós vemos isso desde Gênesis. Deus cria, o mundo, Deus cria, Deus cria, ali na criação, Deus cria a luz, façam-se os luzeiros. Está lá em Gênesis, nós vemos isso desde o início. Por quê? Para que as trevas sejam dissipadas. É o poder de Deus nas nossas vidas. Então aqui nós vemos: quem pratica a verdade se aproxima da luz. É um caminho reto, é um caminho sincero, é um caminho na presença de Deus. E é o que Paulo vai completar aos Efésios capítulo 5. Avance, Efésios capítulo 5. Leremos a partir do versículo 1. Efésios capítulo 5. A partir do 1º versículo, que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Capítulo 5, Paulo, ele começa ensinando a sermos, a agirmos, a sermos imitadores de Deus. Jesus, nos ensina, a Bíblia nos ensina que nós não podemos viver de qualquer maneira. Paulo ensina, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aqui Paulo diz: sejam imitadores de Deus, amando, tendo fé, servindo a Deus, mas principalmente andando na luz. E aqui Paulo ele vai dizer o fruto da luz e as obras das trevas. A quem temos imitado? Qual tem sido a nossa referência? O mundo tem referências diversas. Tem heróis que morreram de overdose. Quantas histórias, é escolha, cada um tem a sua escolha. Nosso alvo é Cristo, nossa referência é Cristo. E ele diz a partir do versículo 3 que a imoralidade sexual
toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Santos somos nós, separados, buscando a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Erramos, falhamos, somos limitados, mas buscamos, temos um foco. Não amamos o pecado, não buscamos o pecado, somos escravos do pecado, porque Jesus ensina: aquele que comete pecado é escravo do pecado. E se você está em Cristo Jesus, é porque você conheceu a verdade te libertou. Ainda que o diabo esteja tentando tragar como um leão, ainda que o diabo esteja lançando setas, ainda que o diabo esteja tentando destruir, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele é soberano, é o leão da tribo de Judá. Porém, temos que fazer a nossa parte. Não usem, versículo 4, linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, por isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo ele vai começar a falar sobre luz e trevas. Ele começa inicialmente falando, olha, impureza, avareza sexual, impureza, nem sequer sejam mencionadas, porque o crente, o servo de Deus, tem um modo de agir, não permite mistura com o mundo. Por isso que ele diz aqui: não usem de linguagem grosseira, coisas tolas, indecentes, não convém. Pelo contrário, aquele que anda na luz, palavras de gratidão, palavras de ação de graça. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta vai herdar o reino dos céus. Vemos ele falando isso, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, obras da carne. Ele cita mais exemplos: impureza, lascívia, tantas outras coisas semelhantes a essas, sem as quais quem pratica não herdará o reino dos céus. Mas aí também fala do fruto do Espírito: amor, paz, mansidão, benignidade, longanimidade. É o fruto do Espírito. Quem anda na luz desenvolve o fruto do Espírito, as coisas de Deus. Mas aquele que anda nas trevas está a largos passos para não herdar o reino dos céus. E aqui ele vai dizendo no versículo 6: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Você é luz em Deus, você é luz no Senhor. Outrora andávamos em trevas, mas fomos resgatados, fomos remidos, fomos colocados a salvo. Antes de Deus, antes de Cristo, antes de abrirmos o nosso coração para Cristo, era caminhos de trevas, mas agora, Paulo ele está dizendo: não se deixe enganar com palavras vazias. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas, práticas da carne, práticas que afastam de Deus, caminhos de trevas. Mas o que Deus quer para nós, o que nós temos que priorizar em nossas vidas, é negar a si mesmo e andar na luz, andar em Cristo Jesus, imitar a Deus, imitar a Cristo, ter as marcas de Cristo. Por isso que ele está dizendo aqui: não participem daquilo que eles fazem. Muitos ficam em cima do muro, muitos ficam outrora lá, outrora cá. Tem que ter um posicionamento. Ele diz: não participem daquilo que eles fazem, que são coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Basta você olhar os noticiários, não preciso nem citar aqui exemplos. Festas pagãs, festas que adoram entidades, mas você está na casa de Deus nessa festa, adorando, celebrando ao nome do Senhor. Então não imite o que eles fazem, ainda que possam parecer
materialmente prósperos, ainda que possam parecer. Meu amado irmão, nossa alegria está em Deus, está no Senhor, não estão nas coisas desse mundo. É Deus quem dá, é Deus quem tira, é Deus que leva, é Deus que traz, é Deus que conduz, é Deus que traz de volta, é Deus que multiplica, é Deus que tira. Tudo está no controle de Deus. Diabo não faz, não age se Deus não permitir. Por exemplo, Jó. Deus está no controle da sua vida. Deus conhece as nossas necessidades. Deus conhece cada lágrima. Então, não tem herança no reino de Cristo. Não participem daquilo que eles fazem. E quantas vezes vem o convite? Quantas vezes vem a proposta? Participa só hoje, só dessa vez. Mentira! Quantos deram o passo para apenas esse convite? Foi um abismo necessário para chamar outro abismo. Basta um abismo, que aí vai chamando outro abismo. E pessoas vão destruindo a sua vida, porque fizeram aquilo que o mundo faz. Pessoas que permitiram mistura. Outrora até estavam na luz, outrora até estavam nos caminhos de Cristo, outrora até louvavam, adoravam, oravam, buscavam, mas talvez por uma adversidade, talvez por uma falha humana, talvez, não sei, por um momento difícil, endureceram o coração e começaram a querer andar nos caminhos do mundo, que começa assim, tentando mostrar que é bom, que é atraente, que são práticas boas, mas no final são caminhos de morte, caminhos de trevas. Paulo fala de uma maneira muito clara: não tem herança no reino de Deus, não vai herdar o reino de Deus aqueles que tais coisas praticam. Mas se você escolhe a Cristo, você tem um lugar preparado, seu lugar está preparado, nada vai tirar a sua salvação. O reino de Deus é conseguido por esforço, basta você permanecer, perseverar. É com perseverança que nós conseguimos o reino de Deus. Jesus ensina. Então persevere. Vem o convite, declina. Você vai se blindar, vai renovar, vai fortalecer. O Espírito Santo de Deus está renovando, está fortalecendo, está enchendo vidas. Eu creio em nome de Jesus. Porque você não pode dar o primeiro passo para o desânimo, para o mundo, para as trevas, porque não vai herdar, não tem herança. São filhos da desobediência por causa dessas coisas. Não participem daquilo que eles fazem. Aí nós olhamos a nossa história. Paulo está dizendo no versículo 8: no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Se você está na luz, se você está em Cristo, você não vive de qualquer maneira. Gálatas capítulo 5 nos ensina, a partir do versículo 16, ele fala das obras da carne, fala do fruto do Espírito, mas ele fala, se você vive no Espírito, devemos também andar no Espírito. São coisas diferentes. Viver é um modo de vida. Você escolheu andar na luz, andar no Espírito, viver no Espírito, O nosso modo de vida, por exemplo, Abacuque capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Só que também devemos não apenas viver, devemos andar. Sabe o que é o andar? É o passo a passo, é a cada momento. Não é apenas um estilo de vida, não é apenas uma escolha, mas é verdadeiramente você andar passo a passo em cada momento, temendo a Deus, servindo a Deus, tendo um coração de servo, um coração que crê, um coração de fé em Deus. Por isso que Paulo ele fala com autoridade. Por exemplo, aos Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, em tudo dai graças. Orar sem cessar. Como?
não é ficar as 24 horas do dia, não é isso, mas é andar pelo Espírito. Você está orando, você está em oração, você anda, não anda de qualquer maneira, você não anda desligado, você não anda dormindo, você não anda tirando cochilinho espiritual, você está ligado, você está vigiando, você está orando, você está atento, que aquele que está de pé olhe para aqui, não caia. Se vivemos no Espírito, devemos também andar pelo Espírito. É o passo a passo, é a cada momento, é estar ligado com Deus. Veio um problema, veio uma notícia, você está orando, você está clamando, você está na presença de Deus. Isso é andar na luz. Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim, aquele que está comigo, não vai estar em trevas. Mas nós também somos. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E aqui Paulo está dizendo: vivam como filhos da luz. A nossa história, éramos trevas, mas em Cristo Jesus, as trevas foram dissipadas, as cadeias foram quebradas, as correntes foram quebradas, e agora você tem uma nova vida, e tem que zelar, tem que manter por essa vida. Não foi algo apenas de momento, não foi apenas algo, é o dia a dia, a cada momento, rejeitar as coisas que não agradam a Deus. Acordar: Senhor, obrigado porque estou em Ti, as trevas não vão prevalecer, vou escolher o melhor, alegrar a Deus, alegrar ao Senhor, viver como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, obras, frutos, bondade, justiça, verdade. Versículo 10, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Quem está na luz, quer agradar ao Senhor, quer descobrir, quer ver a melhor maneira de agradar a Deus, através do seu testemunho, através da fé, através da oferta. Podemos agradar a Deus de diversas maneiras, agradou-se o Senhor de Abel quando ele ofertou, através da nossa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você está na luz, você quer buscar agradar a Deus, obras boas, obras da bondade, verdade, justiça, mas aquele que não está em Cristo, obras são infrutíferas, obras das trevas, e pelo contrário temos que reprová-las. Mas tem muitos aprovando, tem muitos deixando entrar na sua casa, tem muitos deixando e agindo, reprova muita coisa, mas aprova isso, aprova aquilo. Cuidado, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Deus te trouxe aqui nessa noite para que nós venhamos nos despertar, para que nós venhamos acordar, para que nós venhamos passar a viver olhando as coisas não com as nossas limitações, não com os olhos humanos, mas olhando pela fé, lembrando: desperta, aquele que está dormindo se levanta, porque Cristo está iluminando, Ele é a luz do mundo, Ele está dissipando todas as trevas, todas as obras do diabo, tudo aquilo que o diabo tem tentado para fazer tirar a sua alegria, tirar a sua paz, tirar o seu ânimo. Em nome de Jesus desfazemos todas as obras do diabo, todas as obras do inferno. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Aquele que nele está não vai ficar em trevas, vão ser dissipadas. Quais trevas você tem passado hoje? Que tem tentado apagar, ofuscar, tirar a sua visão? Coloque-se de pé nesse momento. Jesus é a luz do mundo. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Comece a falar com Deus. Se você segue a Ele verdadeiramente, seu coração
sua alma, com sua força, com seu entendimento. Você não vai andar em trevas. Aonde a presença do Senhor está, as trevas são dissipadas. Mas aquilo que não agrada a Deus tem que ser retirado. Os altares de Baal, os postes ídolos, tudo aquilo que não agrada a Deus tem que ser retirado. Que são caminhos do mundo, são caminhos de trevas, e quem pratica não herdará o reino dos céus. Jesus é a luz do mundo. Aquele que nele crê não andará em trevas. Ainda que passe por vale da sombra da morte, mas não são trevas, que você está em Cristo Jesus. Ainda que passe por momento de choro, momento de dificuldade, de aflição, mas lembra que não são trevas, que Jesus está contigo e Ele é luz, e uma palavra dEle, Ele vai mudar essa história, vai curar, vai libertar, vai trazer a paz no lar, no coração, a paz que só Jesus pode dar. Ele é a luz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se há alguém aqui nessa noite ou em casa que deseja confessar Jesus como único e suficiente Salvador e desfrutar das suas promessas, é através da fé. Você que deseja andar na luz com Cristo e nunca mais ver essas trevas, Jesus disse que aquele que o confessar diante dos homens, Jesus vai nos confessar, vai confessar diante do Pai. Se você está aqui nessa noite ou em casa e deseja confessar Jesus como seu Salvador, levante bem alto uma de suas mãos. Segundo convite que eu quero fazer, você que talvez esteja passando, estava tudo bem, mas sobreveio um momento difícil. O Espírito Santo de Deus está falando: eu estou contigo. Não são trevas, porque eu estou contigo. E aquele que está em Cristo, Jesus é a luz do mundo. Aquele que segue a Cristo não vai estar em trevas. E eu sou o Todo-Poderoso. Que tenho nas minhas mãos os seus caminhos. Que posso ver e vejo o que você não vê. Por isso que a minha vontade é boa, é perfeita e agradável. Oh, Espírito Santo de Deus, nós cremos que vai passar. Nós vamos orar por causa impossível, ou aquilo que só você e Deus sabe. Você não entende, são muitos porquês. Mas há um propósito. Há um propósito.
não são trevas, porque você está em Cristo Jesus. Deus não tenta, mas Deus prova. Que nessa provação demonstre o valor da sua fé. Tem um valor maior do que ouro refinado. E uma vez provado o valor da sua fé, você verá o que Deus fará. Sua história, seu testemunho alcançará muitos. Espírito Santo de Deus, Senhor, em nome de Jesus, te louvamos porque te seguimos, te servimos, te adoramos, e em ti não há trevas. Ainda que passemos momentos de aflição, porque estamos nesse mundo, em ti não há trevas, trevas jamais. Que o Senhor nos concede, nos dá o bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Mas não são trevas, que tu és luz. Não são caminhos que vão levar para o inferno, não são caminhos que vão levar para a morte, não são momentos que vão nos aprisionar, não são trevas, porque estamos em ti, e tu és a luz. Tu és o Todo-Poderoso, tu és o El Shaddai. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, cada oração. Tu conheces cada coração. Tu sonda, ó Deus, nossos corações, e assim dissipa, em nome de Jesus. Se alguém, ó Deus, que ainda não está em ti, ainda está em trevas, talvez ainda esteja na dúvida, vai visitando, Senhor, que a pessoa possa olhar para ti, que tu és a luz, tu és a salvação. Assim, ó Deus, vai orando, vai curando, ó Deus, cura, liberta, em nome de Jesus. Envia o teu anjo com aquela espada, Senhor, desfazendo todo o mal, fazendo, ó Deus, enchendo aquela cela, enchendo, ó Deus, essa prisão com a tua luz, e libertando e curando, e escrevendo tudo novo, uma nova página, uma nova vida. Assim, ó Deus, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.